Revelação divina, a bênção transformadora para o filho perdido que o plano de Deus cumpriu. No terceiro ano de Joaquim, quando a Judéia estava sob o domínio de nações estrangeiras e a esperança parecia distante, um jovem chamado Eliabe decidiu se lançar em uma busca desesperada por liberdade e satisfação. Vindo de uma família respeitada, Eliabe cresceu sob a sabedoria dos antigos e especialmente na instrução de seu pai, um homem que seguia a lei de Deus com diligência e honra. Contudo, a vida pacata e cheia de regras não era suficiente para Eliabe. Ele sonhava com aventuras, excessos e o desconhecido. Um dia, suplicando por sua parte da herança, a ambição de Eliabe falou mais alto. Seu pedido, considerado um insulto na tradição patriarcal da época, trouxe murmúrios de reprovação entre os vizinhos. Seu pai, com o coração pesado e a alma angustiada, finalmente concedeu o pedido, despedaçando a honra familiar. Eliabe partiu para uma terra distante, um local repleto de promessas e tentações, longe das tradições que pesavam sobre ele. A liberdade inicial era doce. Eliabe se perdeu em festas, banquetes e prazeres. Uma vida de devassidão rapidamente se tornou seu cotidiano, e seu tesouro se esvaziou como areia entre os dedos. A alegria se dissipou, e o desespero tomou conta de sua vida. Quando a fome e a desgraça o cercaram, ele se viu obrigado a cuidar de porcos, um símbolo de impureza na cultura de sua gente. Enquanto cuidava dos animais, Eliabe foi atormentado por um intenso arrependimento. Ele lembrava-se da fartura e da segurança do lar de seu pai. Até os servos que trabalhavam em sua casa tinham comida suficiente. Consumido pela culpa, um dilema moral o aprisionou. Deveria voltar e se humilhar diante do pai ou permanecer na miséria que escolhera? Com o coração pesado e a esperança de um novo começo, Eliabe decidiu que voltaria para casa. Mesmo acreditando que não merecia mais o título de filho, sonhava em ser aceito como um simples servo. Ao percorrer a estrada que o levava de volta, cada passo era uma batalha entre o arrependimento e a determinação. Mal sabia ele que, enquanto sua figura se aproximava, seu pai o avistava de longe. A visão do pai, consumido pela compaixão, foi um momento sublime. Ele se lançou em direção ao filho, ignorando o que a comunidade poderia pensar. Quando Eliabe começou a confessar suas falhas, o pai interrompeu suas lamentações, ordenando que trouxessem uma túnica nova, um anel e sandálias, símbolos de um retorno à dignidade e à restauração. Uma festa exuberante foi preparada, não apenas para celebrar o retorno de Eliabe, mas pela vitória da graça e do perdão sobre a culpa. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Assim, a história de Eliabe não apenas revelava uma busca por liberdade, mas um retrato da misericórdia divina. O coração do pai, cheio de amor, contrasta com a dureza do irmão mais velho, que, observando a cena, enfrenta suas próprias questões sobre graça, honra e perdão. No horizonte, uma nova revelação divina se aproximava, aguardando para ser desvelada, enquanto o amor do Pai ecoava nos céus, clamando pela restauração completa da família. A tensão estava nascendo, e o plano de Deus ainda tinha desdobramentos a serem revelados. Enquanto a festa no lar se desenrolava, o irmão mais velho, chamado Abiel, permanecia de pé
nas sombras da casa, sua magnitude refletida na dignidade do lar paterno. Ele observava a alegria e o perdão que eram derramados sobre Eliabe, e seu coração se apertava como uma braçada de espinhos. Nunca antes havia presenciado tamanha benevolência, e a ira começou a brotar em seu peito. Ouvindo a música e as danças festivas, Abiel se aproximou de um dos servos e questionou: "Por que esta celebração? O que está acontecendo?" O servo, com um olhar respeitoso, mas carregado de surpresa, respondeu: "Teu irmão voltou e teu pai ordenou uma festa, pois ele o recebeu são e salvo." A raiva de Abiel cresceu como uma tempestade em um dia sereno. Compreendia o valor da honra familiar e a importância de se manter as tradições que Eliabe havia desonrado. Ele se afastou furioso, determinado a expressar seu descontentamento. Ao ouvir a música ressoar de dentro, Abiel enfrentou seu pai e disse: "Não te importaste comigo todos estes anos, não me deste um cabrito sequer para celebrar com meus amigos. E agora chega este teu filho, que devorou sua herança com meretrizes, e tu o acolhes com festa?" O pai, percebendo a dor e a amargura do filho mais velho, olhou para ele com olhos cheios de amor e compreensão. "Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era justo que nos alegrássemos e festejássemos, pois este teu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu." As palavras do pai reverberaram no coração de Abiel, levando-o a um profundo conflito interno. Era um dilema entre a justiça que ele desejava e a misericórdia que seu pai lhe apresentava. Por momentos, Abiel ponderou. Ele lembrava-se das alegrias e contínuas bênçãos em sua vida, enquanto Eliabe enfrentou as desgraças de suas escolhas. Mas foi a história de arrependimento e restauração de seu irmão que o desafiou, provocando um eco de perguntas sem resposta em seu espírito. O contraste entre a dura realidade da vida de Eliabe e a generosidade de seu pai o confrontou com a essência da graça. Seria ele capaz de abranger essa misericórdia? A tensão crescia e a sombra da dúvida se tornou sua companhia. Enquanto isso, o céu observava com expectativa. De repente, uma nuvem espessa se aproximou e a luz começou a ofuscar o ambiente. Era como se o próprio Deus estivesse prestes a intervir. As bênçãos estavam prestes a ser concretizadas e uma nova revelação estava à porta. Uma voz ecoou, não em som sonoro, mas em profunda sabedoria. Assim como neste lar, os céus também celebram a perda e o reencontro. O que se desvia está sempre ao alcance da salvação, e cada alma é um tesouro nas mãos do Pai. Essa revelação trouxe um manto de reverência sobre todos os presentes. A atmosfera carregada de emoção e tensão pairava sobre a cena, enquanto Eliabe desfrutava da aceitação incondicional. E Abiel lutava com sua própria falta de entendimento. Ele não percebia que o próprio amor do Pai refletia o amor divino, um amor que é retrato da graça para todos os seus filhos. A história ainda não chegara ao fim. A luta interna de Abiel prenunciava maiores desdobramentos, pois um convite para a fé e a transformação se encontrava prestes a ser apresentado. Como um balão prestes a estourar, a revelação divina aguardava o momento certo para desvelar novos caminhos na caminhada da família e cumprir o plano soberano de Deus, que ainda estava envolto em mistério. Enquanto Abiel encarava seu pai, o peso de sua ira contrastava com a liberdade que Eliabe desfrutava na festa. O coração de Abiel se contorcia, lutando contra o amor que seu pai lhe mostrava e o desdém que ele sentia pelo irmão. Era uma batalha ancestral entre orgulho e humildade, entre amargura e perdão. Como pode ser, pai? Este homem que trouxe vergonha à nossa casa agora é tratado como um príncipe. Abiel falou, suas palavras cortantes como facas. Ele não sabia que para o pai,
Cada filho perdido retornando era um milagre de redenção. O pai olhou para Abiel com o semblante sereno, como se o entendimento celestial transbordasse de seu coração. Abiel, o amor que tenho por você nunca diminuiu. Você sempre esteve aqui e eu sempre estarei ao seu lado. Mas Eliabe, meu filho, ele estava perdido. Fez escolhas erradas, mas hoje se arrependeu e voltou. As palavras do pai reverberaram no ambiente e a luz da revelação se intensificou. Ao lado da porta, Eliabe ouvia tudo, seu coração consumido por gratidão e dor. Ele nunca se sentira digno do amor tão abundante que seu pai proporcionava. Mas a mudança já estava acontecendo, não apenas em sua vida, mas na de Abiel também. Não percebes, Abiel, que o amor é mais poderoso que qualquer erro? O pai continuou, suas palavras como água purificadora. Ela transforma e restaura, acolhe e renova. O próprio Deus sorri quando um pecador se volta para casa. Os ecos de sua mensagem imbuíram o espaço com uma tensão palpável. Abiel permaneceu em silêncio. Sua mente se preenchia de imagens do irmão em miséria, perdido nas trevas de suas escolhas. Agora, logo ali, à sua frente, Eliabe brilhava com uma nova luz. Abiel sentiu o coração pesar, e quando sua raiva começou a se dissipar, uma dúvida substituiu-a. Um desejo de entender, de se permitir amar como seu pai amava. No entanto, mesmo enquanto lutava com isso, a voz divina penetrava as fissuras de seu entendimento. Eis que a nuvem que se aproximava começou a pulsar com vida. Em meio a flashes de luz, a voz ecoou novamente. Abiel, te digo que há uma grande festa nos céus para cada pecador que se arrepende. Não entendas a graça como fraqueza, mas como força. Aqueles que são perdoados mais amam. O pai, que observava o céu se abrir, acrescentou: Vinde, filho meu, e celebra comigo a alegria da salvação. Neste momento de estonteante revelação, todos na casa sentiram o impacto do poder de Deus. Eliabe, cheio de emoção, voltou-se para Abiel e proferiu palavras que tocaram a alma. Irmão, me perdoe por ter sido um fardo, mas sou grato a Deus por ter voltado. Admiro a fidelidade que sempre mostraste. Deixemos o passado para trás e sejamos um só. Abiel, lutando contra as barreiras que havia erguido, finalmente respirou profundamente. Aquele foi um instante CFO, uma conexão em que a dureza da justiça se encontrava com a suavidade da misericórdia. Neste precioso momento, ele começou a ver que o perdão não apenas restaurava os outros, mas também libertava a própria alma. E assim, enquanto um novo entendimento brotava no coração de Abiel, o céu soprou um vento suave sobre a festa, como se os anjos se preparassem para cantar. O plano soberano de Deus, revelado em sua plenitude, começava a se desdobrar, abençoando não só os dois irmãos, mas toda a família, e levando a um futuro cheio de esperança. Até mesmo no luto, há uma boa nova para os corações que se quebram. A voz divina ressonou por todo o recinto. Em cada retorno, há alegria para aqueles que creem, pois o que parece estar perdido nunca está fora de alcance do meu amor. A promessa permanece viva, aguardando aqueles prontos para acolher a transformação. Assim, a cena aguardava, vibrante com a expectativa de um veredito divino, onde o amor, em sua forma mais radical, prestes a mudar tudo mais uma vez, ecoava no coração de todos presentes. O que mais o Senhor ainda tinha preparado? Enquanto a festa se desenrolava, a alegria efervescente parecia preencher cada canto da casa. Eliabe, agora livre do peso da culpa, abraçava a liberdade de estar em casa novamente. Os risos e as canções que ecoavam eram testemunho da redenção, mas a paz que se instaurava no coração de todos era apenas uma fração do que Deus havia orquestrado. Mas no íntimo, Abiel ainda lutava com uma tempestade de emoções.
Observando os olhares de alegria misturados ao perdão, ele se viu em uma luta interna que o desafiava a deixar o passado para trás. Enquanto Eliabe se divertia, dançando e celebrando com sua família, Abiel se afastou para um canto, buscando a solidão para meditar. Por que é tão difícil deixá-lo ir? A indagação pulsava em sua mente. Em meio aos ecos da festa, ele ouviu a voz serena de seu pai chamando Eliabe, expressando um amor tão profundo que poderia quebrantar até os corações mais duros. A revelação estava à porta, mas Abiel precisava enfrentá-la. Pai, como podes esquecer tão rapidamente as ofensas? Ele questionou, voltando-se para o mais velho, suas palavras tremendo com paixão. Ele feriu nosso nome e trouxe vergonha a esta casa. Como pode a mesma mesa que abrigou suas traições agora ser o lugar do perdão tão imediato? O pai de Abiel olhou-o com compaixão, seus olhos refletindo uma glória que ia além do entendimento humano. Meu filho, o amor não é cego, mas sim atento às necessidades. Neste momento, Eliabe encontrou a luz após uma longa caminhada nas trevas. Ele não está apenas recebendo um tratamento de príncipe, mas sim é um príncipe que retorna ao seu lar. Você também é meu príncipe e sempre será, mas o perdão é a chave que abre o coração. A bênção de Deus sobre aqueles que se arrependem é tão pura quanto o raiar da luz de um novo dia. Neste instante, Abiel percebeu que sua ira era não apenas contra Eliabe, mas uma resistência ao amor divino que seu pai refletia. A voz do Senhor, embora suave, ecoava em seus ouvidos, enfatizando a escolha entre o orgulho e a humildade, entre o desdém e a aceitação. O ambiente à sua volta parecia se transformar. A música se moderou e os risos se atenuaram quando aquela luz quase material começou a dançar nas paredes da casa. Abiel sentiu em seu espírito uma chamada, um impulso suave, mas firme, que o encorajava a dar um passo em direção à reconciliação. Ele caminhou lentamente em direção ao centro da sala, onde Eliabe estava. A expressão de seu irmão, marcada pela vulnerabilidade e pelo sincero culto ao arrependimento. Um silêncio incomum pairou sobre a festa quando Abiel tomou uma profunda respiração e falou: Eliabe, o peso do que fez ainda amarga meu coração, mas olhando para esta festa, sinto que o peso da graça está começando a aliviar minha alma. Eu vejo agora que cada um de nós é vulnerável às suas escolhas, mas este amor, ele hesitou, a verdade ardendo em seus lábios, este amor é maior do que eu sabia. Os olhos de Eliabe se encheram de lágrimas, e um sorriso tímido começou a despontar em seu semblante. Não há maior alegria do que saber que você também pode sentir esse amor, irmão. Juntos, poderemos curar e buscar novo propósito na jornada que temos. A festa ressurgiu com um novo vigor, ecos de perdão inundando o espaço, enquanto os convidados se uniam ao sentimento de transformação. Corações que antes estavam turbulentos, agora se aquietavam sob a certeza de que a regeneração divina superava as transgressões humanas. Mas enquanto todos celebravam, uma sombra de alvorada atravessou o céu ao longe. Os ventos começaram a soprar suavemente, trazendo um sussurro divino que anunciava algo novo, uma continuidade do plano de Deus que ainda estava para ser revelado. A redenção traz consigo um novo desafio, a voz divina murmura entre as nuvens escuras. Preparem-se, pois o que está por vir estabelecerá um chamado para a casa de Israel. Abiel e Eliabe trocavam olhares, percebendo que a festa era apenas o começo de um novo capítulo. Um mistério aguardava, um propósito divino que estava prestes a torná-los instrumentos de uma grande obra a ser cumprida nos dias que estavam por vir. O plano soberano de Deus começava a se revelar de maneiras inimagináveis. O que mais o Senhor estaria arquitetando para eles?
Enquanto o banquete se desenrolava, o calor da celebração iluminava os rostos dos presentes, mas uma atmosfera pesada pairava sobre o coração de Abiel. Ele olhou ao redor, observando a alegria que preenchia o espaço, mas sua mente se via capturada nas sombras do passado. As danças e risos pareciam tão distantes da sua realidade interna, como ecos de um mundo que não podia ser compartilhado. De repente, um levita, um amigo da família, levantou sua voz em louvor. Louvai ao Senhor, pois Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Salmos 136, 1. O hino ressoou pelo recinto, tocando as cordas do coração de Abiel. Ele se lembrou das promessas feitas pelo Senhor, dos dias em que se esperava com fé a redenção. Mas o que isso significava agora? Como poderia ele aceitar a transformação que Eliabe representava? Enquanto Abiel ainda estava imerso em seus pensamentos, Eliabe, com um coração cheio de gratidão, ergueu-se e disse: Hoje não sou mais o mesmo homem que deixei esta casa. A cada passo que dei, sua misericórdia me seguiu. Como poderia eu não compartilhar essa graça com vocês? Ele estendeu as mãos, convidando seu irmão a se juntar a ele. O que deveria ser um momento de celebração tornou-se um ato de luta espiritual para Abiel. Ele viu Eliabe, livre e alegre, e sentiu um aperto no peito. O que eu sou comparado a ele? Sussurrou a voz da dúvida em sua mente, mas no fundo, uma luz de esperança começava a brilhar, mosquejando as mentiras que vivia. Deus estava em movimento, e isso não poderia ser ignorado. Nesse instante, o pai de Abiel se aproximou, colocando a mão no ombro de seu filho. Abiel, o Senhor tem um propósito para você. Veja Eliabe. Ele não é apenas um irmão que voltou, mas um testemunho de que a graça de Deus pode transformar e fazer novas todas as coisas. Não deixe que o seu coração endureça, pois até mesmo um espírito contrito e humilde o Senhor não desprezará. Salmos 51, 17. As palavras do pai penetraram o cerne da alma de Abiel. Sentiu-se envergonhado por reter a raiva e a amargura, pois era um convite ao amor que não poderia mais ignorar. Ele respirou fundo e, com um passo hesitante, dirigiu-se a Eliabe. Espero que possas me perdoar por não ter estado ao seu lado. Desde que você se foi, uma sombra cobriu meu coração, disse Abiel, sua voz embargada pela emoção. Eliabe olhou nos olhos dele, profundamente tocado. Perdoe-me por ter causado sua dor. Hoje, celebramos não apenas a minha volta, mas o que Deus está fazendo em nós. Um forte vento soprou pela sala, como um lembrete da presença de Deus, envolvendo-os em um manto espiritual de testemunhos e promessas. O ambiente mudou, e a sensação de comunhão trouxe uma nova dimensão ao banquete. Todos os que estavam ali sentiram a cobertura divina, percebendo que algo sobrenatural se desenrolava naquele momento. Porém, enquanto as vozes se elevavam em louvor e as refeições se tornavam uma festa sagrada, as nuvens no horizonte se moviam silenciosamente. A voz do Senhor, persistente e firme, ressoou novamente na mente de Abiel, trazendo uma nova revelação. O que hoje encontra redenção também enfrenta desafios. Preparem-se para cada vitória a uma prova, e o que está por vir testará a fé de cada um entre vocês. Ecos de sabedoria antiga reverberaram em sua alma. O que aquela mensagem significava? Estaria Deus prestes a desvelar outra faceta de seu plano? Abiel sentiu um frio na barriga, não de medo, mas de expectativa. Com o coração renovado, ele buscou no coletivo a coragem que um dia parecera distante. A festa continuava, mas Abiel sabia que a verdadeira jornada apenas começava. Com Eliabe ao seu lado, ele estava prestes a descobrir que, mais do que perdão, o Senhor estava chamando seus filhos para uma nova compreensão do que significava ser parte de sua aliança. E isso mudaria tudo.
O plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado em formas que nunca poderiam imaginar. Abiel olhou ao redor da sala iluminada, fervilhando de vida, e decidiu que, independentemente do que o futuro trouxesse, ele se posicionaria para ouvir e seguir o chamado divino. Uma nova revelação estava prestes a ser desvelada, e seus corações aguardavam ansiosos por essa transformação. Enquanto a celebração continuava e as vozes se entrelaçavam em um hino de louvor, um silêncio repentino se abateu sobre todos. Abiel, com seu coração palpitando, dirigiu seu olhar ao centro do salão, onde uma sombra encrespada pareceu surgir como um pressentimento inquietante, invadindo a paz que havia se estabelecido. Ele sentiu um aperto na garganta, e Eliabe, percebendo a tensão, pousou a mão reconfortante em seu braço. "Não temam", disse Eliabe, com uma segurança que brotava de sua nova fé. "A presença do Senhor é aqui, o seu amor nos envolve. Contudo, devemos estar atentos às advertências que ele nos dá." Justamente nesse momento, uma mulher idosa, conhecida por sua profunda devoção ao Senhor, ergueu a voz. "Escutem, assim diz o Senhor. Em um instante transformarei o pranto em alegria, mas um teste se aproxima como um fogo que purifica." As palavras dela pairaram no ar denso da sala como uma profecia, trazendo um novo fôlego à atmosfera de celebração. Abiel sentiu um frio na espinha ao ouvir aquelas palavras. Era como se o Senhor estivesse falando diretamente ao seu coração, revelando que a alegria e o desafio estavam entrelaçados na tapeçaria de sua obra. As lembranças dos momentos de angústia vieram à tona e ele se questionou. Como estaria preparado para os testes que estavam por vir? Como se em resposta a seus pensamentos, o levita começou a cantar novamente. Esta vez, um cântico de pedidos de forças. "Fortalece-me, ó Senhor, em meio à tempestade, para que eu possa permanecer firme e ser uma testemunha de tua fidelidade." O eco dos cânticos ressoávamos pelo salão e muitos juntos uniram-se em coros, elevando suas vozes. Eliabe virou-se para Abiel e falou com fervor. "Deus nos derrama suas bênçãos para que possamos ser canais de sua paz. Não se esqueça do que ele fez por nós. Somos chamados a espalhar essa luz mesmo nas trevas." E assim, enquanto os cânticos se intensificavam, Abiel sentiu um calor crescente em seu peito, despertando uma determinação que antes havia se escondido. Ele sabia que a transformação de Eliabe precisava se refletir em sua própria vida. A batalha pela fé, anunciada como uma prova iminente, não era algo a ser temido, mas uma oportunidade de glorificação do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, perguntas começaram a surgir em sua mente. Qual o propósito de Deus em tudo isso? O que nos aguarda no caminho à frente? As respostas não viriam facilmente. Mas Abiel sabia que precisava buscar a face do Senhor, não só em momentos de celebração, mas em cada passo de sua jornada. Enquanto as pessoas ao seu redor se entregavam ao cântico fervoroso, Abiel afastou-se um pouco da multidão e se colocou em um canto tranquilo do ambiente, com os olhos fechados, orando. "Senhor, estou disposto a te seguir. Mostra-me o caminho e dá-me coragem para enfrentar não apenas o que está claro, mas aquelas escuridões que ainda não compreendo. Eu anseio ser transformado." Um súbito silêncio envolveu-o então, como se a criação mesma estivesse ouvindo seu clamor. Em meio à quietude veio uma resposta, clara como um chamado à coragem. Os corações que buscam a verdade devem ser preparados para a intervenção do divino. A cada entrega haverá libertação e a revelação do meu plano. Mas lembre-se, na provação, sua fidelidade será forjada. As palavras reverberavam dentro dele, não como uma promessa distante, mas como um convite imediato à ação. Ao abrir os olhos, Abiel viu Eliabe e seu pai em oração, cercados por amigos que se uniam em uma busca de comunhão.
Abiel entendeu que aquele momento não era apenas sobre ele ou Eliabe, mas sobre toda a comunidade unida na grande tapeçaria do plano soberano de Deus. Ainda contemplando tudo isso, Abiel sentiu a presença de algo mais se aproximando, uma nova revelação que aguardava. O que Deus poderia estar prestes a fazer em meio a essa união? A transformação vinda da dor se tornaria um testemunho, e a esperança estava se moldando nas sombras do futuro, enquanto um novo chamado estava definitivamente em ação. Assim, no coração da tempestade, Abiel, com fé renascente, aguardava as promessas de Deus serem desvendadas em um novo amanhecer, onde restauração e bênçãos aguardavam para serem reveladas. O abismo que antes o separava, agora se tornava uma ponte para descobrir o que Deus tinha reservado. A edificação da aliança se avizinhava, e uma nova era estava prestes a eclodir entre eles. À medida que o eco dos cânticos se dissipava e a atmosfera começava a esquentar novamente, Abiel percebeu que o clima no salão mudava. A presença do Senhor estava palpável, mas havia uma expectativa no ar, como um pressentimento de que algo profundo e transformador estava por vir. Ele se aproximou de Eliabe e perguntou, sua voz mal mais do que um sussurro: "O que significa tudo isso? O que deve acontecer agora?" Eliabe olhou em seus olhos e, com firmeza no coração, respondeu: "A história do nosso povo não é apenas uma narrativa de vitórias e derrotas, mas uma jornada constante em direção ao propósito divino. O Senhor revela-se pela dor e pela alegria. Às vezes, é nas sombras que sua luz brilha com mais intensidade." Nesse momento, as portas do salão se abriram abruptamente e um homem de andar cansado, mas decidido, entrou. Seu rosto era familiar para muitos, mas ao mesmo tempo carregava o peso de anos de desvio. Era Ananias, filho do ferreiro, há muito dado como perdido, vagando por terras distantes e cheio de erros. A multidão se silenciou instantaneamente. Os olhares se voltaram para este homem que havia partido em busca de prazeres efêmeros. Ele agora retornava, mas não apenas como o filho perdido, mas como alguém que buscava arrependimento e restauração. Num gesto de humildade, Ananias lançou-se aos pés de Eliabe, que ainda o olhava com espanto e compaixão. "Voltei, meu senhor. Reconheço meus erros e imploro por misericórdia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre." Ele clamou, sua voz cheia de dor e esperança. "Eu percebi que tudo o que busquei nas terras estranhas não passou de mero humo. A verdadeira riqueza se encontra nos braços de nosso Deus." As emoções na sala foram intensamente misturadas, surpresa, alegria e desgosto pelo que tinha sido. Abiel, sentindo o peso daquela cena sagrada, recordou-se da parábola do filho pródigo, onde o amor de um pai é incomensurável, revelando a essência do que Deus faz por todos os seus filhos. Era Romanos 2:4 que dizia: "Ou desprezas as riquezas da bondade, paciência e longanimidade de Deus, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento." Uma onda de compaixão pulou de seu coração, enquanto Eliabe olhou para todos e exclamou: "Assim como o pai do filho perdido se alegrou em receber seu filho de volta, nós também nos alegramos na restauração de Ananias. Que a misericórdia de Deus nos envolva, que haja celebração para todos nós." As vozes romperam em aplausos e louvor, como se um novo cântico estivesse prestes a começar. Mas no íntimo, Abiel entendeu que a transformação de Ananias não seria isenta de provações. Um novo desafio surgiria à frente, como prometido pela mulher idosa, o fogo purificador estava prestes a acender. "Devemos estar prontos", sussurrou Abiel, fitando o olhar de Eliabe, que agora olhava para o homem restaurado, aparentemente em paz, mas sem entender as sombras ainda a se aproximar. O próprio Abiel tinha uma sensação de que as bênçãos de Deus, em meio a adorações, poderiam rapidamente se transformar em testes de fé.
Continuando a jornada, o clima na sala repletou-se de expectativa e admiração. Quando a música fluiu novamente e os corações se abriram em louvor, Abiel, com os olhos fixos em Ananias, decidiu que também era tempo de um ato de fé pessoal. Ele avançaria para não somente acolher o perdido, mas também para se preparar para o que estava prestes a se desdobrar. No fundo de sua alma, ele sentiu que assim como Ananias voltara, outras almas também estariam em busca de redenção. Mas os testes estavam à porta, e a obra de Deus nunca deixaria de mostrar a sua glória, mesmo nas situações mais sombrias. A revelação estava prestes a ser completa, e enquanto as vozes louvavam, Abiel viu a sombra de um chamado próximo se amontoando. Ele sabia que as promessas de Deus se cumpririam, mas que em breve seriam reveladas mais do que as alegrias. Algo dentro dele sussurrou em fé. Toda a história de restauração é entrelaçada com uma verdadeira prova do amor divino. E o Senhor usaria essa nova aliança para seu propósito glorioso. E o que Abiel não sabia era que a jornada de Ananias poderia ser um sinal premonitório do que Deus estava prestes a liberar. Uma nova aliança desenhada não apenas para ele, mas para todos que, mesmo nos vales sombrios, buscassem retornar ao caminho da luz e da salvação. As bênçãos estavam se preparando para eclodir, mas o fogo purificador final ainda estava por vir. O clima no salão estava carregado de uma expectativa que tornava o ar pesado e vibrante. Depois de momentos de júbilo pela restauração de Ananias, um silêncio sutil começou a se espalhar entre os presentes. Olhares que antes brilhavam de alegria, agora se tornaram inquisitivos e até nervosos, como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir e revelar. Ananias, ainda aos pés de Eliabe, sentiu a pressão de uma mudança iminente. Ele olhou para o rosto de seu senhor em busca de segurança e, ao mesmo tempo, de compreensão. Eliabe, percebendo o turbilhão de emoções dentro do homem restaurado, uniu suas mãos em oração silenciosa, pedindo a Deus que o fortalecesse para os dias vindouros. De repente, a sala foi invadida por um profundo e sutil zumbido, como se as próprias paredes estivessem respirando com a expectativa de algo divino. Abiel, atento, olhou em volta. O murmúrio se intensificou, e num instante, um velho profeta entrou como uma sombra, arrastando atrás de si um manto puído, mas respeitável. O nome dele era Jotão, um homem com a autoridade de muitos encontros verdadeiros com Deus. A presença de Jotão trouxe um sossego ao tumulto interno de Abiel. O ancião caminhou com firmeza, e apesar da aparência frágil, sua voz carregava a autoridade das Escrituras. Povo de Deus, escutai, eu venho em nome do Senhor. Em meio às celebrações, o Senhor nos adverte que a aprovação da nossa fé é iminente. Um arrepio percorreu a sala, e os olhares se tornaram penetrantes. A mensagem de Jotão deveria ser ouvida, e a verdade de sua afirmação reverberou como um eco de tensões ainda não resolvidas. Ele continuou: assim como Ananias buscou e encontrou misericórdia, os dias vindouros trarão não só alegria, mas também provas que desgastam a fé e a ferem. O Senhor deseja purificar o seu povo e, através do próprio arrependimento, um novo tempo se iniciará. Preparai-vos para a fornalha, pois as chamas purificadoras são necessárias para refinar o ouro. As palavras do profeta caíram como um peso sobre todos os presentes. Abiel sufocou um grito de angústia, enquanto Eliabe, com seu semblante firme e decidido, levantou-se para encorajar seu povo. Temos um Deus que deseja nosso coração íntegro. A palavra nos ensina em Tiago 1, 2, 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Devemos permanecer firmes e watchful. A luz que brilha entre nós deve resplandecer ainda mais nas trevas. O clima de euforia rapidamente se transformou em um misto de temor e reverência.
Abiel lembrou-se das palavras de Jotão. As chamas eram necessárias para purificar e revelar a essência do que permanecia. Seria realmente a transformação de Ananias, acompanhada por provas testadoras que revelariam a genuína fé? Ele olhou novamente para Ananias, agora um homem marcado pela dor do passado, mas com um novo olhar que transparecia esperança. Jotão, percebendo a presença arregimentada de todos, concluiu: Assim diz o Senhor: Eu farei surgir em meio a vós um convite à santidade, e aquele que se voltar para mim, mesmo nos dias mais escuros, verá a luz da minha promessa. Sabem o que está por vir. O Senhor elevará a sua voz. O trovão de suas promessas é a esperança que nos sustentará. Ao som das palavras enérgicas do profeta, Abiel não pôde deixar de sentir que algo profundo estava por vir. Ele sabia que as promessas contidas naquelas declarações ecoavam uma verdade maior, uma realidade que transcenderia a própria dor. Um chamado a um nível de comprometimento que até então ele nunca havia antecipado. Porém, mesmo enquanto as vozes de louvor começaram a se erguer novamente, uma sombra mais profunda se escondia em seu espírito. Abiel sentiu que essa não seria uma transição fácil, mas a luz que se aproximava indicava que a intervenção de Deus estava prestes a ser revelada de maneiras que eles não poderiam imaginar. Com isso, ficou ainda mais evidente que era a hora de se preparar não só para as bênçãos, mas também para os desafios que definiriam seu caminho. Logo, em meio ao avivamento, uma voz familiar ecoou profundamente em seu coração. Estás pronto para o que vem a seguir? Um estremeço de reverência percorreu Abiel, enquanto com toda intensidade ele sentia a presença do divino se aproximando mais do que nunca. O que estava por vir era um novo alvorecer que não só prometia redenção, mas também o visceral teste da lealdade e fé. E em meio a essa jornada se manifestaria a soberania de Deus, revelando que, em meio ao fogo purificador, a verdadeira aliança de Deus com seu povo nunca fora quebrada. Os cânticos de louvor ressoavam na sala, mas mesmo naquele momento fervoroso, o coração de Abiel pulsava com uma inquietude inegável. As palavras de Jotão ainda ecoavam em sua mente, e a intensidade da advertência que lhes fora dada não poderia ser ignorada. A confiança em Deus estava prestes a ser testada em níveis que ele nunca sonhara. Enquanto ele observava Ananias, o homem que havia encontrado redenção, a preocupação crescendo em seu peito tornava-se uma sombra inquietante. Ananias parecia radiante, mas no fundo de sua alma, Abiel se perguntava: quantos foram restaurados apenas para se perder novamente nas chamas da prova? A fé, muitas vezes, se mostrava um campo de batalha, onde os soldados da verdade lutavam contra os sussurros de dúvida. Em um canto da sala, Jotão, com seu semblante sério, olhava para o céu, como se estivesse sintonizado com uma frequência celestial que o restante não podia compreender. De repente, ele ergueu as mãos e clamou: ouvi, ó povo, uma nova mensagem. Assim diz o Senhor: como a serpente levantada no deserto, assim será o Filho do Homem levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. As palavras voaram como flechas em direção aos corações aflitos, atraindo a atenção de todos. O que seria essa revelação? Abiel franziu a testa, enquanto os rostos ao seu redor mudavam de confusão para entendimento. O plano divino estava revelado na simplicidade de uma certeza poderosa: a salvação. Mas como Ananias poderia se apegar a esta promessa num tempo de dificuldades à frente? Consumir-se-á a justiça como fôlego em chamas, continuou Jotão, mas será por meio da prova que o Senhor mostrará a verdade do seu amor. Cada palavra preenchia a sala com uma gravidade que exigia profunda meditação.
A adoração se tornara uma busca desesperada pela verdade divina em meio à tempestade. Naquele instante, um silêncio profundo cobriu o salão. Todos os presentes sentiam o peso de sua chamada para a santidade. Eliabe, que ainda observava, sentiu uma onda de responsabilidade. O que deveriam fazer como líderes em tempos de teste? Ele se levantou e, com a força de um leão, declarou: Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. A proclamação trouxe ânimo e um calor de esperança, como um incêndio controlado que se alastrava lentamente. Contudo, com a luz da esperança, surgia a questão de como preparariam seus corações para as provações que viriam. Abiel, sentindo um impulso divino, começou a orar embaixo de sua respiração. Ó Senhor dos exércitos, ajuda-nos a unir nosso espírito com o teu, que possamos caminhar em obediência e verdade. E enquanto as orações se acendiam, o ambiente foi tomado pelo murmúrio coletivo. Cada homem e mulher ali entendia que um tempo de preparação estava na iminência. Cada um deles se concentrava em suas lutas pessoais e nas promessas do Senhor, ansiosos pelo que viria, a árvore de vida que trazia frutos em cada estação. Mas enquanto as vozes unidas clamavam ao Senhor, Abiel recebeu uma visão clara. Ele viu um campo vasto e árido, e no centro dele um altar elevado, onde o sacrifício era feito, e o fogo consumia tudo até que se tornasse cinzas. Uma voz sussurrou em seu coração: Espero por aqueles que se entregam, para que no deserto floresçam a justiça e a paz. O que estava prestes a ser revelado em suas vidas não seria apenas o amadurecimento pessoal, mas uma manifestação da glória de Deus entre eles. Um chamado para que todos aqueles que experimentassem a purificação se unissem para adorá-lo em tudo, em vitória e em derrota. Assim, ao encerrar a reunião com um profundo sentimento de reverência, Abiel sentiu uma nova urgência em seu coração. Havia uma promessa, uma expectativa de que, mesmo para os que estavam perdidos como Ananias, o retorno ao lar era parte do plano divino. O que não sabiam era que a jornada deles não seria apenas uma mistura de bênçãos e testes, mas um reflexo de um amor que lhes mostraria o verdadeiro significado do arrependimento e da redenção, levando-os à descoberta de um futuro grandioso. E então, ecoando na boneca coletiva, ressoou um chamado. Estais prontos para essa transformação? Era a voz do céu, anunciando que os caminhos de Deus se entrelaçam com a história de cada um. Um novo alvorecer chegava, repleto de potencial e repleto de um divino desígnio a ser cumprido. Enquanto a sala pulsava com a expectativa de um novo amanhecer, a atmosfera ficou pesada, de reverência e temor. O antigo profeta Jotão, com seus olhos que pareciam capturar a luz do céu, olhou fixamente para cada rosto presente. Preparai-vos, povo de Deus. O Senhor está prestes a fazer algo que não vistes antes. Sua voz cortou a quietude como uma espada afiada, e a multidão, consciente da seriedade do momento, aguardava, ofegante, por revelações maiores. Abiel sentiu uma intimidade com as palavras do profeta que ecoava dentro dele. A transformação que ele anseia por sua própria vida, por Eliabe e pelos que estavam ao redor, estava prestes a se desvelar numa magnitude que não podiam imaginar. Com cada frase de Jotão, uma clareza começou a surgir em seu espírito, como se Deus estivesse iniciando a costura de um novo padrão em suas vidas. Quando as aflições chegarem, lembre-se da misericórdia do Senhor. Mantenham os olhos fixos nele, o profeta exclamou. Suas palavras fluíram como um rio, enquanto proclamava novamente a promessa de transformação, ressaltando que a aprovação e a bênção coexistem na tapeçaria divina. Assim como a chuva é necessária para a colheita, assim também as provas são necessárias para o florescimento do seu povo.
Foi então que um novo impulso de oração se levantou entre os congregados. Havia um clamor coletivo e profundo, um clamor não apenas por proteção e bênçãos, mas por uma verdadeira transformação que os preparasse para enfrentarem os desafios pela frente. Abiel, tocado pelo fervor do momento, se juntou à multidão, suas palavras ferventes subindo como incenso ao céu. Prepare nossos corações, Senhor. Prepara-nos para a nova aliança que estás manifestando em meio a nós. Mas enquanto a urgência da oração se alastrava, um estranho evento começou a se desenrolar na porta do salão. Uma mulher, que parecia estar envolta em uma aura de ansiedade, adentrou apressadamente, seus olhos transbordando lágrimas. Era Miriam, irmã de Ananias, cuja presença causou um súbito silêncio. Todos se voltaram para ela, reconhecendo que sua expressão carregava uma mensagem urgente. "Não pode ser!" Miriam exclamou ofegando. "Meu irmão, Ananias, está na hora de enfrentarmos a verdade. O que encontramos como libertação se tornará nossa maior prova." O pânico em sua voz reverberou na sala, e a conexão entre ela e Ananias tornou-se um catalisador de profundas emoções. Abiel percebeu que a transformação do irmão poderia ser mais complexa do que ele imaginara. "Eu creio que a salvação do Senhor é para todos, mas não deverá ser fácil para nós. Temos de estar prontos para o custo do perdão." Miriam continuou, sua voz agora mais firme, ao constatar o que estava prestes a ser descoberto. "Ele não pode se desviar novamente. O que realmente significa voltar é renunciar a tudo que o levou ao extremo. Precisamos nos unir, ou o que foi conquistado poderá se perder." O coração de Abiel se apertou diante da profundidade da afirmação. As palavras dela ressoavam como um sino no interior de sua alma. O retorno à casa não simplesmente significava a bênção da acolhida, mas também um compromisso renovado, uma luta para permanecer firme diante das tentações. Jotão, percebendo a agitação, dirigiu-se a Miriam e, com a sabedoria acumulada de anos, proferiu: "Sim, querida filha, o retorno é uma jornada que requer muito mais que palavras. Exige um coração purificado. Aqueles que experimentam a bondade do Senhor também devem se preparar para a retidão de sua disciplina. O caminho é difícil, mas grande será a própria recompensa." A atmosfera mudou. As emoções estavam à flor da pele. Abiel olhou para Ananias, cujos olhos estavam agora repletos de compreensão e determinação. Era uma flamejante busca pela relação verdadeira com Deus, um profundo desejo de não repetir os erros do passado. Ele percebeu que a transformação que esperava não se tratava apenas de uma restauração, mas de um compromisso diante do Senhor. As palavras de Abiel foram uma resposta ao clamor coletivo. "Estamos prontos, Senhor. Estamos dispostos a enfrentar o que vier." A expressão firme e apaixonada fez eco entre os presentes, e a sala ressoou com a confirmação de fé. Jotão levantou a mão novamente, e a atmosfera vibrante encontrou uma nova direção. "Preparai-vos, porque o Senhor trará sua promessa de união e restauração não só para os que estão fora, mas também para aqueles que permanecem." Ele fez uma pausa e seu olhar penetrante atravessou a multidão. "No entanto, a liberdade não é isenta da responsabilidade, e a pureza exige ousadia. A entrega é uma requisição do alto, e assim, com as chamas da transformação começando a arder em seus corações, todos compreenderam que haviam entrado em um novo ciclo, nem sempre fácil, mas sempre abençoado. O Senhor estava escrevendo uma nova história, e Abiel sentiu em seu ser que o plano soberano de Deus, entrelaçado na história deles, prosperaria. Miriam, agora com um olhar mais calmo, endereçou os presentes. "Vocês não estão sozinhos nesta jornada. Não importa quão escuro pareça o caminho, o braço do Senhor é poderoso para salvar." A certeza de que aquela comunidade estava unida nas provas só reforçou a fé de Abiel,
fazendo-o acreditar que a restauração era mais do que uma transformação individual. Era uma reforma coletiva, visando não apenas sua família, mas um povo inteiro. E assim, enquanto a luz começava a brilhar e a esperança tomou uma forma palpável, parecia que o céu estava prestes a se abrir para revelar ainda mais do plano de Deus. O que mais está por vir? Abiel se perguntava, seu coração repleto de expectativa. Uma nova revelação estava se desenrolando entre eles, e a resposta se aproximava. O que Deus estava prestes a executar seria extraordinário.